O sócio que me apunhalou. O sonho em comum. Eu e Marcelo nos conhecemos na faculdade de administração. Desde o primeiro dia, ele já se destacou como um cara carismático, cheio de ideias e com uma facilidade impressionante para convencer qualquer um. Eu, por outro lado, era mais técnico, meticuloso, aquele que ficava horas estudando planilhas e modelos de negócios. Nossas diferenças se completavam, e logo nasceu a ideia de abrir uma empresa juntos. Criamos uma startup de tecnologia focada em soluções de pagamento digital. No início, trabalhávamos em um quartinho apertado, sem dinheiro para nada, mas cheios de sonhos. O sucesso veio rápido. Em apenas 3 anos, tínhamos investidores, funcionários e um escritório moderno no centro da cidade. Marcelo era o rosto público da empresa, sempre em entrevistas e eventos, enquanto eu cuidava da parte chata, mas essencial: contratos, desenvolvimento e finanças. E foi justamente aí que tudo começou a desmoronar. Um dia, recebi um e-mail anônimo com documentos anexados. Eram planilhas adulteradas e transferências bancárias suspeitas. Marcelo estava desviando dinheiro da empresa para contas pessoais, escondido em meio às despesas operacionais. No começo, não quis acreditar. Pensei que fosse um engano, ou até uma armação contra nós. Mas, ao investigar mais a fundo, a verdade ficou clara. Meu melhor amigo, meu sócio, o cara em quem eu mais confiava, estava me roubando pelas costas. O choque foi tão grande que passei dias sem dormir. Pensei em confrontá-lo diretamente, mas logo percebi. Marcelo era esperto demais. Se eu chegasse sem provas concretas, ele inverteria a situação e eu acabaria como o vilão. Eu precisava de um plano. Continuei agindo normalmente, fingindo não saber de nada. Nos eventos, sorria ao lado dele, enquanto por trás rastreava cada movimento, cada desvio, cada mentira. E quanto mais descobria, mais claro ficava. Marcelo não estava apenas roubando. Ele planejava me tirar da empresa completamente. Aos poucos, ele começou a manipular os funcionários contra mim, dizendo que eu era controlador demais e que atrapalhava a expansão. Nos conselhos, insinuava que eu não tinha visão de futuro. E, para piorar, descobri que ele havia alterado cláusulas contratuais para me isolar das principais decisões. Foi como ser apunhalado por alguém que você considerava um irmão. Mas, em vez de ceder à raiva, respirei fundo. Marcelo queria guerra aberta. Eu lhe daria algo pior: silêncio. E seria no silêncio que eu armaria a minha vingança. A vingança silenciosa. Depois de semanas digerindo a traição, eu já não sentia apenas raiva, sentia frieza. Marcelo acreditava que me manipulava, mas na verdade ele só acelerava sua própria queda. Minha primeira medida foi guardar provas. Passei noites inteiras copiando e-mails, extratos bancários, notas fiscais adulteradas. Monitorei cada desvio e construí um dossiê tão detalhado que qualquer auditoria derrubaria não só Marcelo, mas também todos que ele tentasse envolver. A segunda medida foi semear dúvidas. Se Marcelo queria me pintar como vilão, eu viraria o espelho dele. Em reuniões discretas com investidores, soltei pequenas perguntas. Vocês não acham estranho como as despesas cresceram tão rápido? Repararam que os contratos novos nunca passam por mim? Não acusava, apenas plantava a semente. E como Marcelo sempre foi um falastrão, seu próprio excesso de confiança começou a jogar contra ele. A terceira medida foi a mais arriscada: me aproximar das pessoas que ele achava que controlava. Conversei com funcionários que ele havia manipulado, mas em vez de atacar Marcelo, mostrei interesse genuíno no trabalho deles. Aos poucos, eles começaram a perceber que as promessas de Marcelo não passavam de fumaça. O golpe de mestre, porém, foi outro. Descobri que Marcelo mantinha encontros secretos com um dos nossos investidores principais. Ele planejava convencê-lo a comprar minhas ações por um valor simbólico para me expulsar da empresa. O que ele não sabia era que eu já tinha conversado com esse mesmo investidor. Em vez de enfrentá-lo, me aliei a ele. Apresentei os documentos que provavam os desvios e tracei um acordo. Manteríamos Marcelo acreditando que seu plano estava dando certo, até que o momento ideal chegasse. E ele chegou. Na reunião de conselho, marcada para o fim do trimestre, Marcelo entrou sorridente, cheio de autoconfiança. Eu permaneci em silêncio, deixando-o falar. Ele discursava sobre meu excesso de controle e como a empresa precisava de liderança visionária. Os outros olhavam atentos. Foi quando o investidor levantou a mão e disse calmamente: Marcelo, antes de continuarmos, gostaria que você explicasse essas movimentações financeiras. E então, como um castelo de cartas, tudo começou a ruir. Marcelo ficou pálido. Tentou argumentar, mentir, desviar, mas a cada palavra dele, eu apresentava uma prova concreta. Extratos, contratos falsificados, transferências. Tudo estava ali, à mostra. O carisma dele não valia nada diante da frieza dos números. Quando a reunião terminou, Marcelo já não era mais sócio. Sua participação foi congelada, suas contas investigadas e seu nome entregue às autoridades. Aquele homem que um dia eu chamei de irmão saiu da sala cabisbaixo, incapaz de sustentar o olhar de ninguém. E eu? Permaneci sentado, calmo, como se nada tivesse acontecido. Mas no fundo, eu sabia. Essa ainda não era a vitória completa. Desfecho. Depois da queda de Marcelo, a empresa respirou aliviada. Funcionários que viviam na sombra da manipulação dele passaram a trabalhar com mais liberdade, investidores voltaram a confiar no projeto e pela primeira vez em meses, eu sentia que podia andar de cabeça erguida. Mas Marcelo não desistiu facilmente. Nos bastidores, ele tentou me processar, me acusou de perseguição e até espalhou boatos de que eu teria armado tudo. Só que, dessa vez, ele estava sozinho. O próprio advogado que ele contratou abandonou o caso quando percebeu a pilha de provas contra ele. Enquanto isso, eu continuei em silêncio. Aprendi que vingança não precisa ser barulhenta. A verdadeira vitória é quando o outro se destrói pelas próprias escolhas. E foi exatamente o que aconteceu. Marcelo, desesperado, tentou abrir uma nova empresa com o pouco que lhe restava. Mas sua fama o precedia. Ninguém queria se associar a ele. Os mesmos investidores que antes o bajulavam, agora viravam o rosto quando ele aparecia. Um dia, sentado, no meu escritório, recebi uma ligação inesperada. Era Marcelo.
A voz dele não era mais arrogante, era quebrada, quase implorando. Eu só queria dizer, você venceu. Fiquei em silêncio por alguns segundos, e então respondi, eu não. Queria vencer você, Marcelo, só queria que você não tivesse me traído. Ele não respondeu. Desligou sem se despedir, e aquele silêncio final foi a verdadeira sentença. Meses depois descobri que Marcelo havia se mudado para longe, tentando recomeçar do zero. Quanto a mim, a empresa cresceu como nunca. Mas acima de tudo, cresci eu. Aprendi que confiança não é algo que se dá de graça, é conquistada, e uma vez quebrada, quase nunca volta a ser a mesma. E a maior lição de todas? Que a pior traição não é a de um inimigo, mas a de alguém que você chama de irmão. Só que mesmo nessas horas, a justiça da vida sempre encontra o seu caminho.